Olá, meus amigos. Ontem tivemos um tema impressionante, né? Porque se muitas pessoas pensam que Deus está dormindo, muito pelo contrário. Deus está de olhos abertos para todas as ações do homem aqui na terra. Tenha cuidado com as suas ações daqui por diante. E hoje nós vamos trazer para vocês 10 passos para a felicidade. Olha que coisa importante, né? Você quer ser feliz na vida? Pois eu vou lhe dar hoje 10 dicas importantes para a felicidade. Muito bem. Vamos então ao nosso guia de estudo. Você pode já aí preparar a sua Bíblia, preparar o seu guia de estudo, porque nós vamos agora em busca dessas 10 dicas, desses 10 passos para a felicidade. Ok? Muito bem. Dito isso, quero que vocês abram aí as Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18. E vamos responder a primeira pergunta. Já estou aqui procurando o texto. Êxodo 31, verso 18. Já achei aqui na minha Bíblia. E a pergunta é: por quem e como foi escrita a lei de Deus? Olha que coisa interessante. Vamos ler então. Êxodo capítulo 31, verso 18. Peça ajuda aí, os amigos vão lhe ajudar. Diz o seguinte. Posso ler? Vamos lá. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Olha que coisa, hein? Impressionante esse texto. E eu quero interligar esse texto com um texto no primeiro livro da Bíblia de Gênesis. Gênesis capítulo 2, verso 7. Nós já lemos esse texto aqui nos nossos estudos. Inclusive no estudo sobre a morte, né? Bom, lá diz que Deus com sua mão fez Adão do pó da terra e soprou no nariz o fôlego de vida. Então, se eu perguntasse para você aqui, quais foram as 2 coisas que Deus fez com sua própria mão, você não tinha nem como errar. Primeiro, Deus fez o homem com sua própria mão. E segundo, Deus criou os 10 mandamentos e escreveu com seu dedo em tábuas de pedra, né? Como disse aí o texto. Vamos ler novamente. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então, eu quero fazer um questionamento com você agora. Olha, se Deus fez questão de fazer o homem com sua própria mão, é porque ele tem algo especial com relação ao homem. E sabe o que é? Nós somos a criação perfeita de Deus. Deus nos ama de forma ímpar. Deus não tem nenhum pensamento mau a nosso respeito. O ser humano é que tem ações más, mas Deus não. Então, nós somos muito mesmo demais importantes para Deus. E um segundo ponto. A lei dele é muito importante, porque se não fosse, ele não tinha escrito com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Ele escreveu com seu próprio dedo para que não deixasse nenhuma dúvida de que essa lei ela é eterna. Ela não vai se acabar. Beleza? Então, vamos continuar. A primeira pergunta foi: por quem e como foi escrita a lei de Deus? Pelo próprio dedo de Deus. Segunda pergunta:
O que revela a lei? A lei, ela tem função sobre a salvação. Obviamente, a lei, ela não salva ninguém. Quero deixar isso muito bem claro no nosso estudo de hoje. A lei, ela não tem a função de salvar. Mas vamos ler. Em 1 João, capítulo 3, verso 4. Lá para o final da Bíblia, é uma carta de João, perto do livro de Apocalipse. Tá certo? Muito importante esse texto. Ele vai dar a definição da função da lei. 1 João capítulo 3, verso 4, né? Diz o seguinte. Pode procurar, muito bem, eu estou dando um tempinho aqui para que você ache aí também. Peça aí o seu amigo que lhe convidou para lhe ajudar. Vamos lá? Ok, muito bem. Beleza, vamos dar início à leitura. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, a pergunta é, o que revela a lei? Qual é a função da lei? Então, é salvar o homem? Não. A função da lei é nos mostrar o pecado. Então, quando a lei ela nos mostra o pecado, então automaticamente ela vai nos impulsionar a buscar Jesus. Porque como estudamos, Jesus ele é o nosso advogado de defesa. Então eu peco, eu sei que eu pequei porque eu vi na lei, então ela me impulsiona a ir a Jesus para receber dele a graça e o perdão do meu pecado. Que maravilha, né? Tudo nas Escrituras Sagradas é perfeito. Como perfeito é o seu autor, nosso Salvador Jesus Cristo, o Deus Pai Todo-Poderoso e o Espírito Santo. Amém? Muito bem. Então, não esqueça desse detalhe. Qual é a função da lei? Mostrar o pecado e nos levar para Jesus, para ali confessarmos a Ele o pecado e recebermos o seu perdão. Terceira pergunta. A quem nos conduz a lei? Gálatas 3:24 diz, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, como eu já havia falado para vocês. Então, a lei nos conduz a Cristo. E a quarta pergunta é, qual foi a atitude de Jesus quanto à lei? Então, esse texto nós vamos ler, está no Evangelho de João, no capítulo exatamente 15, capítulo 15. Estou abrindo aqui a minha Bíblia, por gentileza, já procura aí na sua. João capítulo 15, verso 10. Olha aí, já encontrei aqui. Muito bem. Qual foi a atitude de Jesus quanto à lei? Jesus disse o que a respeito da lei? Ele diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Que maravilha! Sabe, alguém me disse certa vez o seguinte, olha, meu amigo Laésio, Jesus ele já guardou a lei por mim. Eu disse, é mesmo, então eu não preciso guardar mais a lei, né? Ele disse, não, porque ele já guardou, a lei não precisa mais, a gente não tem necessidade mais da lei. Eu disse, então você mata? Ele disse, não, não mato. Você rouba? Não, não roubo. Você adultera, traz sua esposa? Não. Eu digo, mas por que você não faz isso? Porque está escrito, sim, meu querido, exatamente. Porque está escrito, porque é a lei de Deus. A lei mostra o pecado. Aí ele disse, realmente a lei mostra o pecado. Essa é a função da lei. Pois é, se acaba a lei, acaba o pecado. Se acaba a lei, nós não temos mais com que nos preocupar. Você pode levar a vida do jeito que você quiser. E mesmo assim você vai se salvar. Eu disse a ele. Aí ele disse, não, mas não é assim. Se não é assim, então a lei, ela ainda existe.
E a pergunta que nós fizemos agora é: qual foi a atitude de Jesus quanto à lei? Ele guardou a lei, aí ele está dizendo, então siga o meu exemplo, guarde a lei também. Então, se Jesus, que era perfeito, não tinha pecado, ele guardou a lei para quê? Você pode me responder? Você que está me ouvindo aí. Se Jesus era perfeito, guardou a lei, para quê ele guardou a lei? Se ele era perfeito, ele não tinha pecado. Isso, pode. Meu líder aí do pequeno grupo vai extinguir vocês aí, vai resolver essa questão e dar essa resposta. Me responda aí, é uma pergunta aberta. Vou dar aí alguns segundinhos aí para vocês discutirem aí. Se Jesus era perfeito, não tinha pecado, guardou a lei para quê? Vocês estão pensando assim, Laésio, nós vamos responder da seguinte maneira. Jesus também não precisava ser batizado. E foi batizado. E para que ele foi batizado? Verdadeiramente, para nos dar o exemplo. Então Jesus guarda a lei por dois motivos. Primeiro, porque Jesus é responsável. Jesus não tem uma obra paralela à obra de Deus. Jesus não tem normas paralelas às normas de Deus. A norma de Deus é a norma de Jesus, é a norma do Espírito Santo. Portanto, em segundo lugar, ele guardou a lei para também nos dar o exemplo. Beleza? Então, se ele era perfeito, guardou a lei sem pecar, nós somos pecadores, aí é que nós temos que guardar, que cumprir a lei. Muito bem, quinta pergunta. Jesus mudou algum dos 10 mandamentos? Será que Jesus mudou? Quantos mandamentos Deus escreveu com seu dedo? Isso, foram 10. Está aqui, ó. E o líder vai organizar esses 10 mandamentos aí para você, ó. Tá certo? Esses 10 mandamentos, muito importante você adquirir e decorar esses 10 mandamentos. E vou fazer um desafio. Aquele que decorar esses 10 mandamentos e falar aí no pequeno grupo, vai receber um brinde especial. O líder já está com o brinde. Se você amanhã ou depois trouxer esses 10 mandamentos na cabeça, decorados, você vai receber um brinde. Eu já deixei aí com o líder. Ok? Muito bem. Vamos então à nossa última pergunta. Sim, respondendo, em Mateus 5, 17 e 18, a pergunta foi: Jesus mudou algum dos 10 mandamentos? Vamos ver. Mateus 5, 17 e 18. Diz o seguinte: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não. Vim para revogar. Não vim para revogar. Vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Olha aí que coisa interessante. Jesus, ele não mudou a lei. E o texto foi claro, É claro em dizer, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Portanto, meu amigo, minha amiga, a lei de Deus são 10 mandamentos. Não é 7, não é 8, não é 9. São 10 mandamentos. E nós precisamos guardar os 10 mandamentos. Beleza? E uma última pergunta. Alguém pode mudar os mandamentos de Deus? Então nós vamos ler esse texto que é muito importante. Está aí no Antigo Testamento, perto do livro de Salmos, no livro de Eclesiastes. Muito forte esse texto, tá certo? No capítulo 3 de Eclesiastes e o verso 14, nos vai dizer o seguinte. Pode abrir aí, vou aguardar um pouquinho. E o líder aí, junto com os amigos do PG, vai abrir a sua Bíblia com você aí.
você que está nos visitando. Muito bem, vamos à leitura. Eclesiastes capítulo 3, verso 14. Sei que de tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Sei que de tudo quanto Deus fez durará eternamente. Então, quem foi que fez os 10 mandamentos? Você pode me responder aí? Quem escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos? Isso, Êxodo 31, verso 18. Deus escreveu com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos. Aquilo que Deus fez, o texto de Eclesiastes está dizendo, é eterno, durará eternamente. Inclusive nós homens, isso mesmo. Nós estamos aqui, obviamente, impedidos dessa eternidade por conta do pecado que se intrometeu na terra ali através de nossos pais Adão e Eva. Mas Jesus já fez o conserto, ele já morreu na cruz por nós, e ele vai vir a segunda vez agora, vai vir nos buscar e restaurar esse velho homem, esse velho corpo, essa velha natureza em um novo homem. Amém? Um homem perfeito será levado para o céu. Amém? Muito bem. Então, aquilo que Deus criou não vai mudar. Bom, quero fazer aqui um resumo muito breve dos 10 mandamentos da lei de Deus. Ok? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo. Aqui estão os 10 mandamentos de Deus. Tá bom? Um resumo, mas você, como eu já falei, vai receber isso aí para você decorar. Eu pergunto para você, nesse momento, compreendeu que nós temos uma lei e essa lei é de Deus, ela vai fazer parte do nosso julgamento? Você compreendeu também nesse estudo de hoje que essa lei ela não muda, ela é eterna? Você compreendeu também que ela foi escrita exclusivamente pelo dedo de Deus, assim como ele fez o homem, são as únicas coisas que ele fez com sua própria mão? O resto ele disse, haja luz, houve luz, mas com sua própria mão ele criou o homem e criou a lei. Você compreendeu isso nesse estudo de hoje? Ok. Você compreendeu também que a lei de Deus, assim, é o padrão divino, para a nossa vida e vai procurar de hoje em diante, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, dos anjos, obedecer todos os mandamentos de Deus? Olha, meu amigo, minha amiga, perceba que o texto foi muito claro. Jesus disse em João 15, né? Se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E ele foi claro em dizer, eu guardo os mandamentos do meu Pai. É desejo do seu coração guardar também os mandamentos, pelo menos se esforçar daqui para frente para guardar os mandamentos de Deus? Você pretende se esforçar de hoje em diante para guardar os mandamentos de Deus? Eu gostaria que você desse a sua resposta nesse estudo de hoje. É desejo do seu coração se esforçar para guardar os mandamentos de Deus assim como Jesus guardou? Faça assim para mim. Isso. Ou assim. Ou diga sim aí publicamente para as pessoas lhe ouvirem. Sim ou não? Sim? Amém. Louvado seja Deus. Parabéns pela decisão de se esforçar de hoje em diante a guardar os mandamentos de Deus, assim como o seu Filho Jesus Cristo guardou. Deus te abençoe e te conceda muitas graças e muitas felicidades em nome de Jesus.